A noite brilhava, a lua encheu o jardim. Os raios jaziam aos nossos pés na sala apagada. O piano estava perto e as cordas tremiam, isso. como os nossos corações com a sua música. Kira, coma seus bolinhos de queijo. Calma, vovó, tô ensaiando. Você pode ensaiar e comer. Você cantou até o amanhecer, chorando em lágrimas. Que você é o único amor e que não há outro igual. Eu queria viver pra te amar e te abraçar e também pra chorar por você. Vamos terminar de comer para não se atrasar. A Kira vai ser a sensação do jardim. É agora. Aquele homem, aquela mulher. Capítulo 1. Jim? Oi. Oi. Onde vamos tomar café? Tomar café? Hoje não vamos tomar café, desculpa. Eu não tenho tempo para fazer isso. Dimitri... Dana... Você falou isso da última vez. Desculpa, eu já disse. Eu vou correr pro trabalho. Que não existam ressentimentos do destino nem angústias. E a vida não tenha fim nem propósito. Que não seja acreditar nos suspiros pra te amar, te abraçar e também chorar. Chorar por você. Ótimo, obrigada. Pode sentar, meu amor. Pessoal, essa foi uma escolha inesperada, já que só pedi um poema. Minha mãe e eu gostamos de Fat. Boa, menina. Bom, agora é eu tenho Paulina. que trabalhar, tá bom? Muito bem. Tudo bem? Pronta? O que preparou pra gente? Prossiga! Jardim de infância é um lugar para as crianças. Aqui cantam e dormem. Aqui brincam e comem. Parabéns! Senhorita, tem um café maravilhoso aqui perto. Será que não gostaria de tomar um café comigo, hã? Bom, mas eu não me importo com esses detalhes. Tchau, tchau. É uma métrica de 3/4, Sasha. Isso significa que são 3 frações em um compasso. A primeira é forte, a segunda e a terceira são fracas. Ótimo. E por que você não toca no palco? Porque eu falhei. Você sim. Vai estar lá se praticar, ser uma estrela, tipo Matsuevel que sim. Então, você não virou uma estrela por preguiça? Vamos logo. Vamos logo.
Agência de turismo. Senhoras, estão muito bem. Tenham um bom dia. Obrigada, senhor. Ellen, você está ótima. Passou o fim de semana em Dubai? Sim, dormi, comi e assisti muitas novelas. Muito bom. Eu vou analisar o relatório ainda hoje. Tânia, por favor, café. Eu ainda não comi nada. Não é melhor pedir o café da manhã? Não, só o café. Vera. Bom dia. Amigos, olá a todos. Bom dia, pessoal. Senhor Dimitri, Sim? eu tenho uma torta de repolho. Aceita? Vera, eu faria qualquer coisa pelas suas tortas. Traga imediatamente. Obrigado. Isso sim que é um homem. É um desastre. Bom, ele tá com a Hannah faz tempo. Ele vai largar em breve. Eu acho que ele tá apaixonado por ela. Pela minha experiência, isso não vai durar muito. Todos no berçário ficaram maravilhados. Misha ficaria feliz. Sim, eu lembro. Ele pediu sua mão. Sim. É triste não ter conseguido ver a Kira. Ele ficaria orgulhoso. Dasha, já passou quase 4 anos. Você tem que parar de sofrer. Temos que encontrar um marido pra você e pai pra Kira. Um marido, Natasha? É claro, um bom homem que te queira. Pare de chorar pelo Misha, por favor. Eu não posso trair a sua memória. Foi ele quem te traiu. Natasha. Se não tivesse acontecido aquele acidente, ele não teria morrido e você não teria se machucado. E poderia se apresentar no palco em vez de trabalhar em uma escola de música. Você sabe que foi um acidente. Não dá pra ficar de luto pra sempre. Você tem que viver, se apaixonar, namorar. Você tem que ser feliz. Eu tenho minha mãe e a Kira. Não preciso de mais ninguém. Desculpa. Eu te imploro. Eu sei que eu fui te esperei péssimo. acordada a noite toda. Jana, minha mãe estava doente, então eu tive que ficar lá. Essas coisas acontecem, não é? Acontecem. Não podia me ligar? Desculpa. É que eu ando muito ocupado e eu esqueci. Ficou com a sua mãe a noite inteira? O que foi? Tá com ciúmes? Você é insuportável. Terrível. Obrigado por me aturar. Aliás, já fizemos 2 meses. É mesmo? E o que é isso? Um aniversário? Uma ocasião para jantar. Depois do jantar, vamos comemorar? Bom... A gente janta e depois eu te beijo. Bem, e por que esperar? Com licença. Oi, Maxime. Senhor Maxime. E aí? Como você está? Por que tá tão preocupado? Não, é coisa da sua cabeça. Da minha cabeça. Você está olhando pra Jana com preconceito. Tem algum problema? Você contratou ela é uma ótima gerente e eu te agradeço por isso. O que a Jana tem a ver com isso? Por quê? É só um dia ruim. Hoje vamos comemorar algo especial. Fazem 2 meses que eu estou com a Jana. Isso é ótimo. Não vamos ser sarcásticos. Faz muito tempo que eu não estou com ninguém. Sim, você só traiu ela 2 vezes. Quê? Não, nada. Vocês vão se casar? Bom, por que casar assim tão cedo? Ela é divertida, é linda, temperamental. Quando estamos juntos, eu quase nem penso em outras mulheres. Então é amor. Fica quieto, para com isso. Não use essa palavra. Eu não acredito no amor. É coisa de criança. Eu gosto de me divertir.
Ai, o que acontece comigo? Eu sempre fico sem salsichas, ou a caixa registradora quebra, ou o caixa eletrônico trava. Pessoas normais podem colocar um elefante num saco desse, mas eu não. Não, não se preocupe. Aqui, e está tudo bem. Obrigada. De nada. Muito obrigada. De nada. Com licença. Sim, Jana. Eu não lembro. Sim, eu comprei. Eu tô ocupado, eu não posso falar agora, tá? Eu sou um idiota. Pra quem é esse bolo, mãe? Dasha, sua filha está perguntando pra quem é o bolo. Hã? Pra quem é esse bolo? É pros meus colegas. Amanhã eu completo 3 anos na escola. Tá bom. Não fica brava não, mãe. Quando eu crescer, eu vou ser médica. Vou curar o seu braço e aí você vai poder voltar a trabalhar, tá bom? Minha menina, você é a melhor filha do mundo. Ô, mãe, a gente é pobre. Quem te disse isso? Porque eu não tenho um pai. Por que tá perguntando isso? A avó de uma criança do jardim de infância me deu um doce. Porque eu sou pobre. E também porque eu não tenho pai. O maior morango é para o meu amorzinho. Abre a boca, gatinho. É como um poema. Jana, por favor, eu te peço. Não me incomode, por favor, não faz isso. Mas você gostava disso. Você tá bem? Você tá estranho desde a hora que chegou. Por que a gente não fica em silêncio? Pensei que a gente ia comemorar. É pequeno, mas é um encontro. Eu vou pra casa, então. Jana. Eu já vi que eu tô te incomodando. Desculpa. Eu tô cansado. É meu trabalho. Eu tenho ficado cansado. Vamos pra cama? Meu amorzinho tá esperando o presente? O seu gatinho está com muito sono. Obrigado pelo jantar. Senhor Yuri, bom dia. O que aconteceu? Olha, Dasha, nós temos um problema. É que a escadaria desabou. Como? É problema de construção. É um prédio antigo, sabe? Eu passo durante a noite. E se tivesse caído durante a aula? Mas e agora? O prédio vai ser demolido. E eles vão construir um novo. É um bom lugar para construir. E o que vai ser da gente? Eles vão colocar a gente em outra escola de música. É o que eu fiquei sabendo. Mas quando e onde, eu não sei. Bom, me liga se souber de alguma coisa. Eu tenho uma filha. Todos eles têm. Ainda restam 2 anos para me aposentar. Então, Dasha, você vai ter que arranjar um emprego. Eu sinto muito. E eu também trouxe um bolo. Ontem você chegou tão desanimado. Aconteceu alguma coisa? Ai, não seja boba. Não aconteceu nada. Então por que você não me acordou? Eu dormi lá por sua causa.
Jana, querida, você só ficou dormindo. Qual é a tragédia? Você só vai chegar mais tarde. Olha só, eu preciso trabalhar. Até mais. Oi, e aí? Oi. Por que você tá com essa cara? Do que tá falando? Por que você tá com essa cara? Tá tudo bem com a minha cara. Ah, é? Tá. Tem uma coisa esquisita. O que você quer dizer? As vendas caíram? Foi o banco que ligou? Você só consegue pensar nisso, né? O que mais seria? Ontem eu conheci uma mulher. Não é nada disso. Quer saber como é que eu conheci ela? Eu a vi no estacionamento. Maxine, isso nunca aconteceu comigo. Foi como se um raio tivesse me atingido. Então você já descobriu, o raio atingiu você e parece que foi um daqueles bem fortes. O que você quer dizer? Tudo que você sabe fazer é ficar tirando sarro? Eu ainda não acredito nisso. Mas e aí, você pediu o número dela? Não! Por quê? Esse é o problema. Eu tava confuso e isso nunca tinha acontecido antes. Tá, mas como ela é? Ela é bonita? Não, ela não é assim. Ela tem, sabe, uma elegância. Ela parece uma mulher normal, mas quando você olha nos olhos dela, é diferente. Você virou um grande romântico. Mas e aí, sua Jana não era divertida e linda? A Jana... para com isso. Não sou governanta. Calma, calma. Logo, logo a gente encontra uma vaga para professor de música. Eu vou te ajudar. Eu quero uma logo. Eu sei. Espera. Tenho uma ideia. Você corta o bolo e eu vou falar com Serguei. Ele é um banqueiro? Os banqueiros também são pessoas. Não, Serguei, esse não. E, por favor, me avisa quando tiver uma resposta. Nossa, que esposa atenciosa eu tenho. Eu já falei pra você 3 vezes nessa semana. Você já concordou com esse grande cantor? Hoje nós vamos descobrir. Talvez você devesse convidar uma pianista. A Dasha? Por que não? Ela vai tocar algo clássico, respeitável, todos vão gostar. Não, Natasha. Um cantor é mais elegante. E mais caro. Ele vai cantar 3 músicas e pronto. E quantos anos ele tem? E o rosto dele depois da cirurgia plástica? Serguei! Não. Serguei. Você lembra daquela história do estagiário do banco? Aquele no balneário? Você não aguenta uma piada? Olha, eu não faço ideia do que te contaram. Mas foi um grande mal-entendido. Tudo o que eu sei é que você me deve um favor. E eu ainda não recebi o meu pagamento. Bom, contratemos um pianista. Vamos economizar um dinheiro. Sim, boa escolha. Vamos, vai se atrasar. Natasha, querida, muito obrigada. Você me ajudou muito. Dasha, acho que tinha que se casar. O que foi? O que foi? Vai, fala. Bom, eu não sei. Vamos. Então... É que ontem eu conheci alguém. E? Foi um homem que me ajudou a pegar algumas frutas. E então? E depois?
Trocaram números de telefone? Aqui foi tudo tão rápido e eu saí e eu fiquei confusa. Ele é bonito? Sim. Ele parecia um bom homem. Eu não consigo parar de pensar nele. Eu só vi por 1 minuto. Eu não vou ver de novo, mas... Eu fiz bobagem, né? Sim. Com licença, quem é você? Jana, olá. A nova namorada do Dmitri. Estamos namorando faz 2 meses e você? Sou a mãe dele, Helena Artimovna. É um prazer. Como vai? Dmitri me disse que não estava se sentindo bem no domingo. Que história é essa? Por que diz isso? Foi o que o Dmitri disse. Ele não deve ter dito isso. Você entendeu errado. Eu posso ajudar em alguma coisa? Obrigada, eu estou bem. Achei que você estava indo para algum lugar. Sim, trabalhar. Então tenha um bom dia. Muito obrigada. Tenha um bom dia também. Foi um prazer te conhecer. Tchau. Filho? Oi, como você está? Oi, mãe, eu tô no trabalho. E você? Eu trouxe um pouco de comida e encontrei uma mulher na sua casa, Dmitri. O que aconteceu? Tá, e o que ela te disse? É claro que ela não sabe fazer nada. Olha, mãe, calma, tá? Eu não vou me casar com ela e... Eu espero que não. Porque você precisa de uma garota normal pra me dar netos antes que eu morra. Mamãe, por favor. Eu não quero que se intrometa nisso, tá bom? Tudo bem. Beijos. Oi, Natasha. Oi, Dasha. Encontrei um emprego pra você. Vou te mandar o endereço. Ai, obrigada. Eu vou ficar esperando. Tchau. Tchau. Ai. Eu prefiro um pessoal mais velho, mas a Natasha falou bem de você. Muito bem. Vamos ver o que você pode fazer. Toca alguma coisa, Moonlight Sonata ou algo do bar. Beethoven. Já é suficiente. Você vai ensinar o meu filho 3 vezes por semana. Eu posso pagar 1000 rublos por aula. Mas, se não te agradar... Não, tá tudo bem. Quando eu começo as aulas? Ah, agora mesmo. O menino tá à toa sem fazer nada. Siva! Siva! Siva, vem conhecer sua professora de música, Dasha. Andrevna, prazer em te conhecer. Você estuda e eu vou descansar. Essa noite tem um jantar familiar. Sente-se. Que tipo de música você gosta? Nenhuma, eu gosto de futebol. E que tal se eu te ensinar a gostar de música? Tá bom, senta aí. Tá bom, estica os braços assim. Vamos passar na loja no caminho e comprar alguma coisa pra comer. Eu tenho outra ideia. Qual?
A minha irmã convidou para jantar. Espera. Nós dois? Ela sabe que eu tô saindo com alguém. Querida, eu acho que é muito cedo para envolver a família no nosso relacionamento. Eu conheci a sua mãe, mesmo que não tenha sido como eu imaginei. É isso que eu quero dizer. Pra que apressar as coisas? Deixa tudo acontecer naturalmente. Bom, se eu sou tão insignificante pra você que não posso te apresentar pra minha família, eu vou sozinha. Para. Tudo bem. Vamos jantar na casa da sua irmã. Mas me apresenta como um amigo ou algo assim. Tudo bem. Um amigo. É isso aí. Na próxima lição, você vai aprender esse exercício, tudo bem? Tchau. Tchau. Dona Ana, já terminamos. Já vou. Ana, estou em casa. Trouxe aquela bebida de novo. Meu Deus, quem é você, linda mulher? Essa é a nova professora de música, Dasha. Dasha? É um prazer, Gregory. Ivanovic. Aqui está. Esperamos por você depois de amanhã, às 10 da manhã. Tá bom. E por que não fica pra jantar? Não, obrigada. Você tá louco? Esse é o nosso jantar em família. É. E daí? Ela toca e a gente Tchau, janta. Dasha. Tchau. Você tá louco? Dasha toca e a gente janta? Eu vou convidar o zelador também. Obrigada. Toma cuidado. Pronto. Jana, não se preocupa, tá bom? Só vamos beber um pouco de vinho e depois a gente sai de cena. Tá bom, amorzinho. Esse é o Dimitri. Prazer. Um amigo. Dimitri, prazer em te conhecer. Ana. Dimitri. Gregory. Dimitri. Agora, vamos sentar? Sim, claro. Ah, aqui. Por favor. Ana, por favor, tenta ser discreta. Ele não quer tornar o nosso relacionamento público. Não se preocupa. Vamos. A Jana é uma anfitriã maravilhosa. Quem ela escolher como marido vai ser muito sortudo. Dimitri, você é casado? Não. E tem filhos? Eu espero que não. Talvez seja a hora de pensar nisso. Querida, você pode me dizer que prato que é esse aqui? É pato ao vinho tinto com erva doce e batata. Um brinde ao pato. Ah, então vamos brindar ao pato. Sim. Pessoal, me desculpem, já foi o suficiente. Eu não me sinto muito bem. A gente tem umas pastilhas muito boas. Você quer? Não, eu estou bem, obrigado. Eu acho que eu vou para casa. Você estava bebendo. Ah, não se preocupe. Eu vou chamar um táxi e deixar as chaves do carro com você. Amanhã você volta para casa, né? Eu peço desculpas mais uma vez. Até mais. Dimitri, por que tá indo tão cedo? Deveria se sentar e... Bom, será que ele se assustou? Dimitri, eu te acompanho. Ana, eu te pedi. Agora ele vai me deixar. A mãe dele também não gostou de mim. Mas isso tem solução. Vira amiga da mãe dele e o Dimitri vai ser seu. Aliás, foi assim que eu me casei com o Gregory.